Olá pessoal, vamos dar continuidade então ao nosso estudo de furto e dos crimes contra o patrimônio. Tá aí na tela, eu sou Érico Palazzo e o meu Instagram é Érico Palazzo, tudo junto. Sempre disponível lá para vocês, para a gente conversar, bater um papo e nessa preparação forte aí para essa prova da PCDF. Expectativa e com certeza, pessoal, aqui nesse curso vamos tratar de todos aqueles pontos que serão mais prováveis de cair para que você chegue bem preparado tanto para a prova de agente quanto para a prova de escrivão da PCDF. Muito bem, nós já vimos toda a parte ali de furto simples. Então vimos furto simples, furto noturno, furto privilegiado e furto de energia elétrica. Vamos ver hoje o furto qualificado. Só que antes da gente entrar no furto qualificado, eu quero relembrar aqui rapidamente o furto privilegiado. Porque olha só, o furto privilegiado previsto no parágrafo 2º do artigo 155 diz: o criminoso ele tem que ser primário e a coisa tem que ser de pequeno valor. Qual que são as consequências? O juiz ele pode, a gente já viu que esse pode aqui na verdade ele é um deve, o juiz ele deve substituir e aí ele tem a opção, a discricionariedade para escolher uma ou várias dessas consequências. Então ele pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuir a pena de 1 a 2/3 ou aplicar somente a de multa. Para ficar mais claro para vocês, esse slide aqui vocês já viram, requisitos do furto privilegiado. Agente tem que ser primário e a coisa de pequeno valor. Consequências: substituição da pena de reclusão pela de detenção, diminuição de pena de 1 a 2/3 ou aplicação única da pena de multa. Lembrando, a consequência 1 e a consequência 2, elas podem ser cumuladas entre si. O juiz ele pode determinar tanto a substituição da reclusão pela detenção, como também nessa mesma pena diminuir a pena de 1 a 2/3. Já a aplicação única de multa, obviamente, ela é incompatível, tá? Ela é incompatível com as consequências 1 e 2. Então, se ela for aplicada, ela será aplicada sozinha. Pessoal, por que eu estou trazendo aqui, relembrando o furto privilegiado? Porque nós vamos falar agora do furto qualificado. E uma grande polêmica que já existiu era se havia a possibilidade de termos o tal chamado furto híbrido. O que é o furto híbrido? É o furto que ao mesmo tempo é privilegiado e qualificado. Então, tinha uma grande parte da doutrina que falava não pode ter furto privilegiado qualificado. Sabe por quê? Porque o furto privilegiado está previsto no parágrafo 2º e o furto qualificado está previsto no parágrafo 4º. Então, a posição geográfica, a posição topográfica desses dispositivos não permitiria. O furto privilegiado ele somente poderia ser aplicado ao furto simples, ele não pode ser aplicado ao furto qualificado. Essa era uma posição doutrinária, mas essa posição caiu, pessoal. É possível, sim, o furto privilegiado qualificado, ou o chamado furto híbrido. Entretanto, tem um detalhezinho bem importante que a gente vai ver aqui na súmula do STJ. Antes, porém, vamos dar uma olhada então aqui nas hipóteses de furto qualificado. Olha só, o parágrafo 4º então traz a pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Pessoal, vem comigo. Olha só, eu sempre falo para os alunos, o CESP ele não cobra quantidade de lei, quantidade de pena, quantidade de aumento, diminuição de pena. Eles até às vezes colocam na questão, mas geralmente está certo, eles geralmente não fazem peguinha em cima disso. Entretanto, no que concerne a crimes principais, aqueles crimes mais cobrados, eu sugiro que você saiba as penas. É importante saber, portanto, que o furto simples, a pena é de 1 a 4 anos. E é tão importante quanto saber que a pena do furto qualificado é de 2 a 8 anos e multa. Então, pessoal, saibam essa pena aqui. Por quê? Porque a partir do momento que a gente sabe que a pena de reclusão é de 2 anos, a pena mínima para o furto qualificado é de 2 anos, a gente já sabe que não pode ser aplicada a suspensão condicional do processo prevista lá na Lei 9.099. Então muda completamente a análise do fato. Por exemplo, no furto simples, o delegado pode arbitrar fiança na esfera policial, porque a pena máxima do furto simples é de 4 anos. Já no furto qualificado, o delegado ele não pode arbitrar fiança,
tá bom? Depois o juiz pode arbitrar, mas o delegado de polícia não pode. Então a gente tem que ficar atento, muito atento nessa diferenciação da pena entre o furto simples e furto qualificado. Professor, precisa saber? Nesse caso aqui, precisa, tá bom, pessoal? Não perca de vista isso daqui. Então, olha só, a pena de reclusão de 2 a 8 anos furto qualificado, se o crime é cometido, e aí, galera, a gente tem várias hipóteses aqui, olha. Inciso 1º, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, com abuso de confiança, mediante fraude, escalada, destreza, com emprego de chave falsa, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Nós vamos ver todas essas hipóteses aqui e entender cada uma delas. Muito bem. Então chegamos aqui no furto privilegiado qualificado, também chamado de furto híbrido. Súmula 511 do STJ. Galera, isso daqui não pode esquecer. É possível ou não é possível o furto privilegiado qualificado? Lembra que eu falei? Tinha uma doutrina que dizia não é possível por causa da posição topográfica do furto privilegiado e do furto qualificado. O STJ desconsiderou essa doutrina e disse, é possível, mas tem um detalhe, olha aqui, é possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal nos casos de furto qualificado. Então, é possível se, olha o detalhezinho, estiverem presentes a primariedade do agente, óbvio, porque esse aqui é um dos requisitos do furto privilegiado, o pequeno valor da coisa, óbvio também, porque é um dos requisitos do furto privilegiado, aqui que está o detalhezinho, e a qualificadora for de ordem objetiva. Galera, aqui é que está o detalhe, é nisso daqui que as provas vão pegar em você. Quais são as qualificadoras de ordem objetiva? Todas. Todas as qualificadoras são objetivas, à exceção do abuso de confiança. Voltando aqui, ó, nós temos então, todas elas são qualificadoras objetivas. Qual que não é? O abuso de confiança. É a única qualificadora que não será objetiva. Professor, o que é isso? O que significa uma qualificadora objetiva e uma qualificadora subjetiva? Simples. A qualificadora objetiva, ela se comunica no concurso de pessoas. A qualificadora subjetiva, ela não se comunica no concurso de pessoas. Então, se eu cometo um furto com abuso de confiança e conto com a ajuda de um terceiro, mas esse terceiro não tem relação de confiança com a vítima, a qualificadora será aplicada somente a mim. Esse meu comparsa não terá essa qualificadora aplicada a ele. Quer ver uma outra hipótese? Vamos agora praticar um furto com uma qualificadora objetiva. Vamos falar que é um furto com emprego de chave falsa. Eu e um comparsa, a gente vai a um local, usa de uma chave falsa, né? E simplesmente consegue abrir a porta de uma residência para entrar e cometer aquele furto. Ainda que somente eu tenha usado a chave, como nós cometemos esse furto em conluio de pessoas, ele também vai responder pela qualificadora. Por quê? Porque é uma qualificadora objetiva. Ela se comunica no concurso de pessoas. O abuso de confiança não. Somente a pessoa que traiu a confiança é que vai responder por essa qualificadora. Só isso, pessoal. Lembre-se disso. Essa é a diferença entre qualificadora objetiva e a qualificadora subjetiva no que concerne aqui ao furto. Beleza? Muito bem. Vamos mandar ver aqui na qualificadora, parágrafo 4º, inciso 1º. Então, uma das qualificadoras com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. O que é a destruição? É o dano total. O que vai ser o rompimento? É o dano parcial. Então, se houve dano total ou dano parcial para subtrair um objeto, estaremos diante dessa qualificadora. É uma qualificadora com natureza objetiva, como todas as demais qualificadoras do furto, à exceção do abuso de confiança. Muita atenção é nisso daqui, olha, obstáculo externo contra o obstáculo interno. Vamos falar sobre isso daqui, tá bom? No próximo slide. Antes, eu só quero chamar a atenção para uma coisa. Como que nós vamos comprovar que houve o furto com destruição ou rompimento de obstáculo? Precisamos do laudo pericial. Laudo pericial, tá bom? O exame de corpo de delito. Então,
se a gente está diante desse crime, tem que ter a perícia para atestar, olha, realmente houve aqui a destruição, houve o rompimento do obstáculo. Todo crime que eu pego na delegacia e a gente tem que apurar relacionado a furto com rompimento ou destruição de obstáculo, nós precisamos chamar a perícia, acionar a perícia para que eles possam ir lá atestar, tirar as fotos, demonstrar que houve esse arrombamento. Beleza? Então tem que ter o laudo pericial para a gente comprovar. Trouxe aqui um pouco de processo penal para vocês. Olha só, vamos falar então sobre o obstáculo externo ao objeto e o obstáculo inerente ao objeto. Olha aqui, nós temos duas teorias que vão tratar a respeito desse assunto. Antes, vem comigo aqui. O que é essa discussão? Do que você está falando, professor? Olha só, nós temos o furto, ele pode ser cometido com a destruição, o rompimento de um obstáculo, e para subtrair alguma coisa. Então o sujeito, vamos pegar aqui o carro, que é o exemplo perfeito para a gente usar. O sujeito, ele quebra o vidro do carro para subtrair um aparelho celular que está dentro do carro. Ele destruiu um obstáculo? Destruiu. Para o quê? Para pegar um objeto que estava lá dentro. Veja, o obstáculo que foi destruído, ele é externo ao objeto. Por quê? Porque o vidro do carro não faz parte do aparelho celular. Eu pego o aparelho celular, não tem nada a ver com o vidro do carro. Então esse obstáculo, ele era externo. Olha como é que é diferente agora. Eu quebro o vidro do carro, destruo o vidro do carro para entrar no carro e subtrair o próprio veículo. Opa! Aí, esse obstáculo que foi destruído, ele é inerente à própria res furtiva, ao próprio objeto que seria furtado. E aí tem uma doutrina que diz o seguinte, a gente pode aplicar o furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo tanto quando o obstáculo for inerente ou externo ao próprio objeto. Vamos ver aqui qual que prevalece. Olha só, primeira corrente, o obstáculo deve ser externo ao objeto. Pessoal, foca nessa primeira aqui, tá bom? Por quê? Porque essa daqui é o posicionamento que vocês devem adotar aí na prova. É o posicionamento mais recente do STJ. A jurisprudência desse STJ firmou-se no sentido de que não incide a qualificadora prevista no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1º do Estatuto Repressivo, quando praticado arrombamento de veículo objetivando a sua própria subtração. Então, pessoal, a corrente que nós devemos adotar para as nossas provas é exatamente que se o sujeito destrói, rompe o obstáculo que é inerente ao objeto, não incidirá essa qualificadora. Se o sujeito quebra o vidro do carro para subtrair o próprio carro, não haverá essa qualificadora. Se o sujeito quebra um cofre para subtrair o próprio cofre, não há qualificadora. Mas se ele quebra o cofre, destrói lá o cofre para poder subtrair o dinheiro que está dentro do cofre, aí incide a qualificadora. Veja, é justo isso, professor? Não, eu não concordo muito com essa jurisprudência. De qualquer maneira, é essa que tem que ser adotada. Numa prova discursiva, entretanto, aí você precisa colocar os dois posicionamentos, tá bom? Qual que então que é a segunda corrente? O obstáculo pode ser externo ou inerente ao objeto. Quais são os argumentos? Primeiro, respeito ao princípio da proporcionalidade. Ué, se por acaso o sujeito vai responder pelo furto qualificado por ter subtraído, por ter rompido um obstáculo pertencente ao próprio, externo ao objeto, por que não responder também quando é inerente? Tá bom? Então, respeito ao princípio da proporcionalidade. E segundo, não há limitação por parte da lei no sentido de que o obstáculo deve ser estranho ao objeto. Quem defende isso daqui parte da doutrina e tem alguns julgados esparsos do STJ e do STF que também estão de acordo com essa corrente, tá bom? Então, por isso que eu falei, numa prova subjetiva, discursiva, você tem que expor as duas. Numa prova objetiva, eu sugiro seguir a primeira corrente, que é mais recente e tem sido adotada. Professor, é injusto, eu também concordo. O sujeito quebra o vidro do carro para subtrair o carro, furto simples. O sujeito quebra o vidro do carro para subtrair o celular que está lá dentro, ou toca-fita, seja lá o que for, furto qualificado. Beleza? Muito bem, vamos mandar ver aí então para o segundo inciso, abuso de confiança mediante fraude, escalada ou destreza. Olha só, primeiro, abuso de confiança. Pessoal, o abuso de confiança tem que ter uma confiança especial depositada no agente, por isso que é um crime próprio. Esse crime ele não pode ser cometido por qualquer pessoa, não. Ele somente pode ser cometido por aquela pessoa que recebeu uma confiança especial. Tá bom? E olha aqui o detalhe, o aproveitamento da facilidade ou situação decorrente da confiança
que lhe foi depositada. Professor, eu tenho um grande amigo, o cara é meu amigão, eu confio nele. De repente, esse amigo chega um dia na rua que seu carro está localizado, ele abre o seu carro e furta o seu veículo. Olha só, incide o abuso de confiança? Não. Sabe por que não? Porque esse furto desse veículo não incidiu nenhuma situação de confiança que você depositou nele. Ele simplesmente furtou o seu veículo. Ah, professor, mas eu confiava nele, ele era meu amigo. Tá bom, mas você não deu a ele nenhuma confiança específica à subtração do bem do seu veículo. É diferente. Você empresta para o seu amigo, você fala o seguinte, amigo, você vai ficar com a chave reserva do meu carro, porque você é meu brother. E o dia que eu precisar, que eu ficar na mão, que eu perder a minha chave, você vai levar essa chave reserva lá para mim. Poxa, então você confia no cara a ponto de você deu a chave do seu veículo para ele. O que ele faz em determinado dia? Entra lá na sua casa, vê o seu veículo e com a chave reserva que você tinha dado para ele, ele subtrai o seu carro. Houve abuso de confiança? Houve. Por quê? Porque ele se utilizou da confiança específica que foi depositada nele para subtrair aquele bem, tá bom? Então, abuso de confiança não é simplesmente porque eu confio na pessoa. Não, ela tem que se aproveitar, o agente precisa se aproveitar da confiança que lhe foi depositada para subtrair o bem, beleza? Circunstância subjetiva, como já falamos, essa daqui vai ser então a única circunstância subjetiva, tem que estar bem atento a isso, pessoal. Abuso de confiança. E o famulato, o que é o famulato? Palavrinha importante para a gente conhecer, viu? É quando o empregado furta bens do empregador. Professor, quando a gente tiver o famulato, a gente vai ter que incidir a qualificadora do abuso de confiança? Ou seja, quando um empregado subtrai bens do empregador, ele traiu a confiança? Depende. Então, muito cuidado, não é todo famulato que incide a qualificadora do abuso de confiança. Às vezes é uma empresa que tem 20 mil funcionários, um deles vai lá e subtrai um determinado bem da empresa. Houve aí houve famulato? Houve. Houve abuso de confiança? Não tinha sido depositada nenhuma confiança nele. Diferente, aquela empregada que trabalha na casa da patroa, tem a chave da casa para entrar e sair à vontade, foi depositada uma confiança tal nessa empregada doméstica que ela tem inclusive a chave da casa. Determinado dia, ela sabe que a família não está em casa, ela usa dessa chave, entra na casa e subtrai bens. Opa, aí incide o abuso de confiança. Então cuidado, o famulato pode incidir essa qualificadora. Mas não deve incidir, vai ter situações que não incidirá, beleza, pessoal? Famulato aí, lembrem aí dessa palavrinha. Muito bem, mediante fraude, furto qualificado mediante fraude, é o artifício com a intenção de diminuir a vigilância da vítima sobre a coisa. Então, o furto mediante fraude é o uso de um artifício para que a vítima diminua a sua vigilância. Quer ver um exemplo de furto mediante fraude? A clonagem que tem sido feita de cartões de crédito, de cartão de débito, o agente ele clona o cartão e saca o dinheiro, ou então faz uma transação pela internet usando de um cartão clonado ou de informações que ele obteve fraudulentamente. Professor, isso não é estelionato, não? Não, pessoal. Sabe por que não é estelionato? Porque o estelionato, a vítima do estelionato, ela que entrega o bem ao autor. Ela que é enganada, tem a fraude também, ela é enganada e diante dessa enganação, diante da mentira, da fraude utilizada, ela dispõe do próprio bem. No furto mediante fraude, não. O agente subtrai o bem sem a concordância da vítima. Não há qualquer tipo de participação da vítima. Nesse caso do cartão de crédito, quem que está sendo fraudado? A instituição bancária. Por meio dos dados falsos, a instituição bancária é fraudada e o agente consegue fazer a transferência. Ah, professor, mas o dinheiro saiu da minha conta. É, mas você vai falar para o banco e o banco vai ter que te ressarcir. Quem vai ficar com prejuízo? O banco. Beleza? Então, pessoal, muito importante a gente entender a diferença entre furto qualificado mediante fraude e estelionato. Primeira diferença, a fraude no furto qualificado mediante fraude, a fraude vai ser uma qualificadora. No estelionato é uma elementar. Não existe um estelionato sem fraude. É elementar do crime. E a fraude no furto vai qualificar.
mas existe furto sem ter fraude. Qual que é o verbo núcleo do tipo? No furto qualificado é subtrair, no estelionato é obter, porque o agente ele obtém a vantagem que foi dada pela vítima por causa da fraude que lhe foi empregada. Qual que é o objetivo da fraude no furto? Diminuir a vigilância da vítima. E no estelionato, colocar a vítima em erro. Pessoal, muita atenção então nessa diferença. E tem um detalhezinho. Test drive. O agente ele vai até a concessionária, preenche lá dados falsos, apresenta documentação falsa para poder fazer um test drive no carro. Aí ele é liberado, vai fazer o test drive, só que na verdade ele vaza com o carro. Ele levou o carro embora. Olha só, se a gente analisar essa situação friamente, nós vamos dizer que houve um estelionato. Por quê? Porque o agente usou da fraude e o carro lhe foi entregue. A chave foi entregue pela própria vítima. Falou, toma aqui, ó, pode ir, vai lá dirigir o veículo. Veja, entretanto, o STJ já definiu que, nessa situação específica do test drive, nós estaremos diante de furto qualificado mediante fraude. Por quê? Política criminal. Eles disseram o seguinte, se a concessionária é vítima de estelionato, as empresas seguradoras não vão indenizar. Mas, se a gente disser que é furto mediante fraude, é furto. Então, as empresas de seguro vão indenizar as concessionárias. Então, o STJ construiu por situações de política criminal, dizendo é mais justo que uma concessionária. Se ela for vítima de estelionato, aí é injusto porque ela não vai ser ressarcida daquilo. Enfim, eles deram uma preferência para as concessionárias e prejudicaram as seguradoras. Então, por que tem que chamar a atenção para esse caso? Porque, em que pese estar configurado um estelionato na situação do test drive, qual que é a posição do STJ? Que se trata de um furto mediante fraude. Lembre-se disso na sua prova. Isso daqui cai e muito. Beleza? Olha aqui. Vamos passar então aqui agora para escalada. O que é a escalada? Qualquer via normal para entrar ou sair do local onde ocorre a subtração. Atenção, para entrar ou sair. Pode ser que ele tenha entrado pela porta, mas tem que sair pela janela do segundo andar. Houve a escalada? Houve. É uma via anormal de entrada ou saída do local. Não requer que seja pelo alto. A escalada, apesar desse nome escalada, não requer que o cara pule um muro, que ele escalhe alguma coisa, nada disso não. Pode ser simplesmente uma ponte, ele bota uma tábua, tem uma água lá, ele coloca uma tábua para atravessar essa água. Pode ser um túnel. Tudo isso vai ser considerado a qualificadora da escalada. Pode usar instrumentos ou não, ele pode usar uma escada ou simplesmente ele pula o muro. Atenção, muro baixo caracteriza a escalada? Vai depender, pessoal. Se ele usou força incomum, e essa daqui que vai ser a palavrinha utilizada pela jurisprudência, se há a utilização de uma força, de um esforço incomum, aí, mesmo o muro baixo, ele vai caracterizar a escalada. Tem uma jurisprudência do STJ que diz que um muro de 1,80, ou seja, a minha altura aqui, o agente ele pulou essa altura de 1,80 do muro, o STJ incidiu a qualificadora. Por quê? Porque para ele pular aquele 1,80 m de muro, ele teve que fazer um esforço incomum para poder transpor aquele obstáculo, tá bom? Então vai ter aí, nesse caso, a escalada. A partir de que momento está caracterizado o conatus? Professor, o que é conatus? Conatus é a tentativa. A partir de que momento a gente vai caracterizar a tentativa? Pessoal, deve ter iniciado a escalada. Então o agente está com uma escada, ele vai escalar um muro. Ele leva a escada para transpor aquele muro e subtrair bens dentro de uma residência. Ele leva a escada e bota a escadinha lá bonitinha para ele subir e atravessar. De repente passa a polícia. E a polícia percebe a situação e leva ele preso. Ele cometeu furto tentado? Não. Mas, a partir do momento que ele começa a subir a escada, aí já houve a tentativa, tá bom? Então, muita atenção. A partir de que momento está caracterizada a tentativa do furto mediante escalada? A partir do momento que ele iniciou, pelo menos, a escalada. Beleza? Muito bem. Destreza. O que vai ser a destreza? É uma habilidade diferenciada, especial, para subtrair bens sem que a vítima perceba a subtração.
É aquele, pessoal, muito cuidado, isso aqui não é qualquer batedor de carteira que tem isso não, porque tem alguns batedores de carteira que vai, bate lá, pega de qualquer jeito e vai embora. A vítima percebe, tenta correr atrás e não consegue alcançar. Isso houve destreza? Não, não houve não. A destreza é uma habilidade tão especial que a vítima sequer percebe que foi furtada, tá bom? Essa que vai ser a destreza. E aí tem uma discussão, é possível a tentativa de furto qualificado pela destreza? Vai depender. Se a vítima percebeu que seria furtada, a resposta é negativa. Logo, o agente não poderia ser preso em flagrante pela tentativa de furto qualificado pela destreza, mas sim pela tentativa de furto simples. Ou seja, a vítima está lá, paradinha. De repente vem um mala, pega, ele acha que tem destreza, né? Ele tenta subtrair a carteira da vítima, por exemplo, ou o aparelho celular que está dentro da bolsa, só que a vítima percebe. E o sujeito é preso. Pessoal, houve a tentativa de furto? Houve. Houve a tentativa de furto qualificado pela destreza? Não, porque a gente não pode incidir a destreza num sujeito que foi percebido pela vítima. Mostrou, portanto, que ele não tem aquela destreza. Então ele responde pelo furto simples, tentativa de furto simples. Beleza? Diferente é a situação se um terceiro percebeu que a vítima seria furtada e o impede. Aí é possível reconhecer a tentativa nessa qualificadora. A vítima agora, ela tá lá paradinha. Vem o mala subtrair, pegar lá com todo cuidado, com toda a destreza. Ela não percebe que está sendo furtada, mas tem um terceiro que vê e percebe que ela vai ser subtraída. O aparelho celular, a carteira, enfim, seja lá o que for. Aí sim a gente pode incidir a tentativa de furto qualificado pela destreza. Porque a vítima não percebeu, então quer dizer que ele tinha a destreza. Quem percebeu? Foi um terceiro que acabou vendo por acaso e procedeu à prisão aí do agente. Beleza? Atenção nessa diferenciação. E furto qualificado com emprego de chave falsa. Considera-se chave falsa qualquer instrumento que funcione no lugar da chave verdadeira. Pode ser qualquer coisa, pessoal, qualquer coisa. Se um papel consegue abrir uma porta para que haja uma subtração, aquele papel vai ser considerado uma chave falsa. É qualquer instrumento, qualquer objeto utilizado para abrir um recinto que não seja a chave verdadeira. Tá? Então, olha só, não precisa ter forma de chave. Gazua, chave micha, né? Chave micha é o garfo. O pessoal tem uma especialidade, bicho, para roubar que é impressionante, para furtar que é impressionante. O garfo tem 4 lanças, né? Eles tiram as 2 da frente, as 2 do meio, deixa as 2 de trás, faz mais ou menos assim, ó, entorta o garfinho. Bicho, aquilo ali abre tudo. É impressionante o que os caras conseguem fazer com isso daí, tá? É chave falsa? Claro que é. Olha aqui. Considera chave falsa. O chaveiro, sabe o chaveiro? Aquele que você vai quando você perde uma chave, não sei o quê, que fabrica cópia. Então, se o chaveiro, ele fabrica uma cópia, ou mesmo o agente, ele pede ao chaveiro para fabricar uma cópia para ele, incide a qualificadora da chave falsa. O que não é considerado chave falsa? Primeiro, a chave verdadeira, se tiver sido subtraída anteriormente. Tranquilo, pessoal? Por quê? Porque ela é a chave verdadeira. Ela foi subtraída antes, para depois ser cometido o furto que o agente tinha intenção. Mas ela não vai ser considerada chave falsa, não vai incidir essa qualificadora. E a ligação direta em veículo. Fechou, pessoal? É possível a aplicação do princípio da significância na qualificadora com emprego de chave falsa? Sim, é possível, tá bom? A gente já falou do princípio da significância na aula passada, mas eu achei importante trazer aqui exatamente para a gente deixar bem claro que no que concerne ao furto qualificado com emprego de chave falsa, pode ser aplicado o princípio da insignificância. Muito bem. Furto qualificado, inciso 4º, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Pessoal, muita atenção a essa qualificadora. Essa qualificadora aqui, provavelmente, é a qualificadora mais cobrada em prova. Por quê? Porque a prova simplesmente vai falar que foram 2 agentes que cometeram um furto. E aí você fica procurando lá, poxa, não tem chave falsa, não tem destreza, não tem abuso de confiança, então é um furto simples. Não, é aí que a banca te pega. Olha aqui, o furto qualificado, o simples fato de um furto ser cometido por 2 ou mais pessoas vai incidir a qualificadora, beleza? Então, qualificadora mediante concurso de 2 ou mais pessoas. O que nós precisamos falar aqui então sobre esse concurso de 2 ou mais pessoas? Primeiro, a necessidade de 2 autores para aplicar essa qualificadora. Pessoal, estou falando aqui de autores. Quem que é o autor de acordo com a teoria
Objetivo formal adotada pelo Código Penal. O autor é aquele que pratica o verbo núcleo do tipo penal. Então, se eu tenho duas pessoas em conluio, elas falam o seguinte: vamos lá praticar um furto em determinada residência. Um deles entra na residência para praticar o furto. O outro permanece do lado de fora, simplesmente olhando lá, fazendo a guarda, fazendo a campana para ver se estava tudo, se a barra estava limpa para quem estava lá dentro. Veja, quem entrou na casa? O agente A. Quem efetivamente subtraiu os bens que guarnecem a residência? O agente A. Quem que é o autor desse crime de furto? O agente A. Quem é o agente B? O agente B é o partícipe. Ele não praticou o verbo núcleo do tipo penal, ele não efetivamente subtraiu, mas ele participou do crime, fazendo a guarda ali para que o furto tivesse um proveito sem ter nenhum problema com polícia, outro, de repente, morador que chegaria na casa. Então, o agente A é autor, o agente B é partícipe. Nesse caso, incide a qualificadora pelo concurso de duas ou mais pessoas? Incide. Então, há necessidade de dois autores para aplicar essa qualificadora? Não. Por que não, professor? Porque quando a lei fala concurso de duas ou mais pessoas, a gente pode ter um autor e um partícipe. Beleza? E se for um maior de idade e o outro menor de idade, é possível aplicar a qualificadora do concurso de pessoas? Então a gente agora tem um furto praticado com um maior de idade em conluio com um menor de idade. A gente incide a qualificadora? Incide. Professor, mas o menor ele é inimputável. É verdade. O menor ele vai responder por ato análogo ao crime de furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas. E o maior de idade ele vai responder pelo furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas. E tem mais um detalhe. O maior de idade, então, ele responde pelo artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4º, que é aqui o furto mediante concurso de mais pessoas, só que ele vai responder também pelo artigo 244-B do ECA, que é o crime de corrupção de menores. O fato dele ter praticado um crime com um menor de idades, ele vai responder não só pelo furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas, mas também pela corrupção de menores, tá bom? E o menor de idade somente por ato análogo ao crime de furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas. Beleza, pessoal? Essas aqui são as qualificadoras e aí na próxima aula nós continuamos aí vendo os demais parágrafos do artigo 155. Até lá!